Olá, no Desinformando desta semana, movimento Red Pill distorce dados sobre violência contra as mulheres. Realidade ou ficção? Brasil tem 18 influenciadores políticos que não existem. Estalar de dedos pode causar problemas sérios. Um estalar de dedos, Desinformando 121 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado sempre o muito bem informado pesquisador sobre desinformação, Diego de Deus, para nos iluminar contra esse grande mal do século. Aproveite que você está aí, dá aquela curtida, indique para a gente esse nosso canal, esse videocast, para as pessoas que precisam entender sobre a desinformação no nosso canal no YouTube, Democracia da Desinformação. Também estamos no YouTube, também no YouTube Music e também no Spotify. Aproveita que está aí, olha, já manda para a rapaziada aí, porque a gente tem muita coisa. Nossos episódios todos já estão lá na plataforma e dá para a gente atualizar, fazer uma maratona e ficar sabendo um monte de curiosidade e coisas importantes contra a desinformação. Sem a gente perder tempo, vamos lá na Ruim da Semana. Pois é, né? Essa semana, Diego, a gente viu ali essa conversa sobre dados, como é que eles foram manipulados, principalmente nessa causa que é tão importante contra a violência contra as mulheres. Conta um pouquinho dessa história. Isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Mais uma ação desse movimento Red Pill, né? Vale a gente contextualizar o que é esse movimento Red Pill. É um movimento que ganhou muita força, principalmente da pandemia para cá, que basicamente são perfis de homens, né, na internet, que são basicamente influenciadores do empoderamento masculino, por assim dizer, né? Seriam ali pessoas que são contra, por exemplo, os direitos feministas, que são contra ali a todas as conquistas que as mulheres conseguiram ao longo da história e passam a sustentar diversos tipos de discursos misóginos nas redes sociais e, o pior de tudo, consegue influenciar as pessoas, fazendo com que esse movimento fique cada vez mais forte aqui no Brasil. E aí, na última semana, a gente teve esse movimento, essa articulação de diversos influenciadores de diferentes perfis das redes sociais que distorceram dados relativos às taxas de feminicídio aqui no Brasil. Um dado extremamente importante, né, para a gente conseguir aí alcançar políticas públicas, para conseguir avançar cada vez mais nos direitos das mulheres, mas que infelizmente temos pessoas que são negacionistas, com certeza, a gente dá para colocar o movimento Red Pill como movimento negacionista, que acaba distorcendo esses dados e, enfim, como a gente falou agora há pouco, influenciando as pessoas, fazendo com que pessoas cada vez mais adiram, né, passam a aderir realmente esse tipo de movimento. Então, por exemplo, um dado oficial que nós temos e que foi publicado agora recentemente é o fato de que mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, isso no ano passado. Em cerca de 80% desses casos, o feminicídio foi cometido ali por companheiros ou ex-parceiros de relações dessas vítimas, né? Geralmente aí movido por algum tipo de desentendimento, ciúme, não aceitação do término, né, do relacionamento, enfim, são sempre motivos dessa maneira, e isso são dados do relatório Retratos do Feminicídio no Brasil. E aí, o que esses influenciadores Red Pill fizeram? Eles pegaram dados relacionados à taxa de homicídios no Brasil, que em 2024, o anuário que traz aí esses dados mostrou que houve 44.127 mortes violentas no Brasil e que desse total, 91% das vítimas eram homens. Então, quantitativamente falando, de fato, mais homens morreram do que mulheres. Porém, essa é uma taxa de homicídio de maneira geral, que geralmente acontece de acordo com o anuário, em brigas na rua, em desentendimento e assim por diante. Enquanto que quando a gente está falando de feminicídio, a gente está falando de um tipo específico, né, de assassinato, um tipo específico de homicídio. Portanto, houve ali um total equívoco na maneira de comparar esses dados e de apresentar esses dados
para o público. O público desavisado acaba acreditando e acaba caindo nesses discursos que são misóginos, nesses discursos que são negacionistas, fazendo com que esse movimento fique cada vez mais forte, como eu falei agora há pouco, porque os números se apresentam, né, de maneira lógica, quer dizer, mais homens morreram do que mulheres, quando a gente pega o quantitativo de homicídios no Brasil. Mas quando a gente está falando de homens, de mulheres que foram vítimas de homens, ainda assim a gente está falando aí de um número de mais de 1.500 mulheres que perderam a vida por conta de ex-companheiros ou de pessoas que estavam no ciclo social ou familiar mesmo dessas vítimas. O que é um absurdo você pensar que nem a estatística deveria importar. Se a gente tivesse uma mulher sendo morta por feminicídio, a gente já deveria estar preocupado com isso, né? E os números no Brasil são absurdos. São tão absurdos que mesmo que você manipule, ainda assim eles continuem sendo absurdos. Então é uma bobagem. E depois eu quero discutir com você lá no Pré-Verdade sobre essas questões das estatísticas. Como a ideia da estatística, ela mesmo pode ser uma questão de desinformação, né? Mas é um absurdo que isso aconteça ainda hoje nesses supostos homens que acreditam que são, sei lá, alguma espécie de âncora moral, né? A gente percebe por esse tipo de coisa que efetivamente são de tudo menos isso, né? E ainda mais com esse tipo de abordagem. Bom, vamos agora então para o nosso próximo quadro. Você sabe, o Essa Informa é o nosso quadro onde a gente traz a ciência para ajudar a gente no combate à desinformação. Diego está trazendo aqui um dado de uma pesquisa, de um estudo sobre influenciadores políticos que não existem. Como é que é isso, Diego? Por mais absurdo que isso possa parecer, professor, é uma informação verdadeira e que é fruto de uma pesquisa realizada pelo Observatório da IA nas eleições, que teve aí uma identificação de 78% de conteúdos que são compartilhados por esses influenciadores que não existem porque são influenciadores gerados por inteligência artificial, que mostra que quase 80% de todos os conteúdos que esses influenciadores colocam são conteúdos desinformativos. Então a gente tem um problema duplo aí. Por um lado, influenciadores que não existem, mas que boa parte da população acredita que eles existem porque não sabem que são, né, influenciadores gerados por inteligência artificial. E por outro lado, a gente tem um problema de que quase 80% de tudo que esses influenciadores falam é conteúdo desinformativo. Então, foi um mapeamento feito pelo Observatório da IA nas eleições que fez esse diagnóstico, né, demonstrando aí que quase 20 influenciadores políticos são gerados por inteligência artificial. E desses 18, professores, que foram identificados, 11 não tem ali a marca, né, dizendo que são conteúdos gerados por meio de inteligência artificial. Então, isso mostra, por exemplo, que cada vez mais está mais difícil a gente conseguir identificar o que não há essa transparência, né, por parte das próprias pessoas que geram esse tipo de conteúdo. E os outros 7 perfis que possuem ali a etiquetinha de conteúdo gerado por inteligência artificial, na verdade, foram as etiquetas geradas pelas próprias plataformas, ou seja, não foi algo colocado ali por parte de quem está criando aquele tipo de conteúdo, né? E aí o que chama a atenção é que houve uma mobilização também por parte de alguns partidos políticos entrando com um pedido ao TSE para que o TSE possa remover, né, esses perfis aí das redes sociais. É que inicialmente tinha um perfil bastante famoso, existe ainda, que é o perfil da Dona Maria, muito comum aí no Instagram e também compartilhado no WhatsApp. O perfil da Dona Maria era uma personagem, né, que atacava muito o governo Lula, portanto, os políticos de esquerda, né, de maneira geral. Mas depois que ela passou a ficar famosa, né, nacionalmente conhecida em alguma medida, partidos de esquerda, ou pelo menos apoiadores de esquerda, começaram a usar da mesma Dona Maria, conseguiram ali chegar a um prompt muito parecido com o da Dona Maria original, né, que é contra, né, o governo, e passaram a criar uma Dona Maria da esquerda, ou seja, uma Dona Maria que vai ali atacar os políticos de direita e favorecer, por assim dizer,
o governo atual, o governo do Lula. Então, a gente vê como que a inteligência artificial também, sob esse ponto de vista, acaba se tornando uma ferramenta política, né? Uma ferramenta política direcionada para objetivos específicos, porque pode ser tanto a favor de um lado, contra do outro, e principalmente 80% do conteúdo que é gerado por esses influenciadores que não existem contém desinformação de alguma maneira. É como toda tecnologia, né, Diego? Depende de como é que você usa, né? Uma faca pode cortar um churrasco e pode matar uma pessoa. Então depende de quem empunha essa faca, né? Então essa história da gente muitas vezes politizar a tecnologia, é uma de direita ou de esquerda, isso é uma bobagem, né? Porque como a gente percebe, todos os espectros a utilizam mal quando assim o querem, né? Então a gente tem que ficar esperto quanto a isso. Porque a gente não pode ficar esperto, olha, será que isso aqui faz mal à saúde? Toca aí o nosso fake hoje. Agora não funcionou muito bem. Agora também não. Devo estar com algum problema de saúde. Como é que é essa história, Diego? Existe esse mito, né, professor, também, de que se você ficar estalando demais os dedos, você pode ter ali algum tipo de problema de saúde, ou que isso poderia gerar artrite, artrose, enfim, várias informações aparentemente que dizem a respeito a isso. O que é o estalo de dedo? Basicamente, professor, é quando o líquido sinovial, como é chamado, passa repentinamente ou sai repentinamente das nossas articulações, o que dá esse som de estalo, né? Isso, via de regra, não gera nenhum tipo de problema de saúde, né? Não gera artrite, não gera artrose, nenhuma coisa nesse sentido. O problema é que existem algumas pessoas que têm uma certa compulsão de ficar estalando o dedo a todo momento, seja porque é ansiosa, seja porque tem a pessoa fica assim, né? Clec, 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 clec. Eu conheço pessoas assim mesmo. E aí, nesse caso... Dizem que os dedos vão ficar mais grossos também, se você ficar também instalando, que aí vai ficar tudo meio nodoso e tal. Isso também é fake, também não há o processo de inchaço, né? Como algumas pessoas vão dizer, que os dedos ficam mais grossos e tal, isso também é um fake old. O que pode acontecer é, de fato, você perder paulatinamente, ou seja, durante um processo, né, longitudinal, por assim dizer, as forças dos seus dedos, porque aí você fica forçando demais as suas articulações, aí sim, isso ao longo da vida pode sim gerar algum tipo de complicação. Mas, via de regra, não tem problema, desde que você não tenha uma compulsão de ficar estalando o dedo, né, a todo momento. É isso aí. Vamos agora para o nosso quadro Pré-Verdades. Diego, um jargão, um dito relativamente popular na área da ciência é dizer que tem 3 tipos de estatísticas, né? Que as estatísticas, é uma frase que envolve a ideia das estatísticas, né? Você tem as estatísticas, as muitas estatísticas e a mentira, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, na realidade, do jeito que você olha para a estatística, ela pode, mesmo sendo verdadeira, ela pode conter uma desinformação. Como o nosso primeiro quadro, você estava trazendo um exemplo desse uso das estatísticas, né? Embora o uso do primeiro quadro era um uso equivocado, errado, inclusive com a intenção de ser errado, né, de levar ao erro, há estatísticas que nos levam ao erro mesmo sendo corretas, não é? Quando a gente, por exemplo, fala assim, olha, sei lá, 10% da população tem determinado tipo de transtorno, como se fosse algo que fosse alarmante, quando na realidade é uma pessoa em cada 10. Né? O jeito que a gente fala dessa estatística, muitas das vezes, leva a um equívoco, né, de pensar que na realidade é uma maioria ou minoria. O que você pensa sobre isso? A estatística, né, professor, na verdade, ela é um recorte de uma realidade. E a gente precisa saber que recorte é esse, como ele foi feito, né? Eu me lembro muito daquela propaganda da Colgate, né? 9 a cada 10 dentistas recomendam Colgate. Quantitativamente falando, a gente poderia chegar à conclusão de que 90%, né, dos dentistas recomendam Colgate, mas para fins publicitários,
parece ser mais viável dizer que 9 a cada 10 recomendam, porque 90% a 10% não recomenda, mas se você coloca 9 a cada 10, somente um que não vai recomendar. Então, veja como é que faz diferença, né, a maneira pela qual esse dado ele é apresentado. Então, a gente sempre precisa ter também um olhar crítico sobre como as estatísticas chegam até a gente. Porque é isso, é 10%, mas 10% de quanto? Quanto que, quantitativamente falando, essa estatística realmente significa? O que de fato ela quer dizer? No caso, e por que esses 10 não concordam? Que de repente pode ser esses 10 extremos pesquisadores da área que sejam, inclusive, muito mais capacitados de negar o uso disso do que a pessoa que está ali no dia a dia, né? Talvez ele tenha, esses 10% sejam cientistas que tenham estudado especificamente sobre isso. É o que a gente vê muitas vezes falando assim, olha, 30% da população não concorda com isso. E aí vem a manchete para as pessoas ficarem assim, puxa vida, nossa, não, mas 70% concordaram. Então, talvez nós tenhamos muito mais gente concordando que gente discordando, né? E muitas das vezes, ao contrário também, 70% concordam e aí abandonam os 30% que não concordam. Afinal de contas, nós estamos dando uma democracia. Esses 30% também têm poder de decisão, de ser, inclusive, ouvidos sobre isso também. Então, a estatística, muitas das vezes, ela é usada por aquelas pessoas que falam sobre ela em seu próprio benefício. Como você disse muito bem, é um recorte. E sendo recorte, a gente tem que ficar prestando atenção. E você vai estar sempre prestando atenção na gente aqui no Desinformando, que semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Esse pessoal, até a próxima.